Junho de 1717. Um grupo de renomados cidadãos britânicos liderados pelo pastor da igreja presbiteriana, James Anderson, e o então assistente de Sir Isaac Newton, John Théophile Desaguliers, fundam na Inglaterra a primeira loja maçônica. E de lá começam a exportar seus ideais revolucionários não só para a nobreza e membros da alta cúpula britânica, como para o resto do mundo. A aproximação do povo britânico com o povo português através da milenar aliança anglo-portuguesa ou luso-britânica fortaleceu os laços comerciais, diplomáticos e militares entre Inglaterra e Portugal, facilitando assim a propagação da maçonaria nas terras portuguesas. Há apenas uma década depois da primeira grande loja maçônica ter sido inaugurada em Londres, já é relatado a existência da primeira loja maçônica de Lisboa, fundada por mercadores ingleses sob o nome de Os Mercadores Heréticos. E em 1733 se tem notícia de mais uma loja maçônica sendo fundada em Portugal. Dessa vez pelo britânico George Gordon, sob o nome de Casa Real dos Pedreiros Livres da Lusitânia. E essa se torna o centro maçônico de Portugal, respondendo diretamente às diretrizes e ordens da Grande Loja de Londres. Em 1738, a presença da maçonaria já não mais poderia ser ignorada, levando o Papa Clemente a escrever a bula In Eminente Apostolato Speculatae, proibindo católicos de participarem de seitas maçônicas sob pena de excomunhão. Mas a bula condenatória do Papa Clemente não impede John Custos, um famoso mercador de diamantes e protestante suíço, de fundar a terceira loja maçônica, e talvez a mais importante de toda Portugal. Acredita-se que os primeiros nobres portugueses a aderirem à seita maçônica pertenciam a essa loja. Com a propagação da maçonaria por toda a Europa católica, a imperatriz Maria Teresa da Áustria, bisavó da primeira imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina, acatando as vontades do Papa, patrocinava inquisidores para perseguir e coletar informações sobre a maçonaria, pois acreditava-se que as lojas maçônicas eram antros de espionagem protestante e britânica. E graças à pressão exercida pela bisavó de nossa primeira imperatriz, Custos foi detido junto a outros maçons famosos, como Mouton, Brulé, Richard e Boulanger, todos julgados pelo Tribunal do Santo Ofício, onde Custos afirmou que possuíam a intenção de vir ao Brasil fundar a primeira loja maçônica brasileira. Seus planos foram frustrados pela bisavó de Dona Leopoldina. E então, Custos foi condenado a pena de 5 anos de trabalhos forçados. Mas por intervenção britânica do embaixador Lord Charles Compton, que estava sob ordem direta do rei George II da Inglaterra, foi emitido ao rei de Portugal João V o desejo pessoal do rei George da Inglaterra para que o maçom Custos fosse liberto e mandado à Inglaterra no lugar de cumprir sua pena. E assim foi feito. E em um ato de clara submissão aos interesses ingleses e ao rei da Inglaterra, o rei de Portugal permite que John Custos saia em liberdade. Custos viria zombar da Igreja Católica, da Inquisição e de Portugal mais uma vez através de seu livro. Seu livro, chamado O Incomparável Sofrimento de John Custos, narra por completo sua trajetória durante o processo inquisitivo, sempre zombando dos católicos e enaltecendo a figura do rei George, seu libertador. Em 1751, surge uma nova condenação de um novo papa contra a maçonaria. Bento XIV emite a bula Providas Romanorum, reafirmando as condenações da bula de Clemente e intensificando os esforços inquisitoriais contra as ações da seita. A Europa católica parecia ser livre da maçonaria. Portugal podia respirar tranquilamente desde a tradição de Custos, e o reino de Portugal permanecia com as estritas proibições em relação à seita, graças ao esforço da imperatriz Maria Teresa da Áustria e da Igreja Católica. Mas erram aqueles que acreditam que a paz duraria para sempre em Portugal. A maçonaria podia estar publicamente de portas fechadas, mas com a intensificação da Inquisição, a maçonaria começa a trabalhar nas sombras. E Portugal logo iria aprender que o silêncio sempre precede a tempestade. Morre Dom João V, e seu filho, José, assume o trono de Portugal.
que após breves 5 anos de reinado, convida o então embaixador de Portugal em Londres para assumir o cargo equivalente a primeiro-ministro. Seu nome era Sebastião José de Carvalho e Melo, historicamente conhecido como Marquês de Pombal. O então Marquês de Pombal reestruturou Portugal, reformando o exército, marinha e políticas internas com punho de ferro. Em 1760, a maçonaria já não era mais perseguida por nenhuma autoridade portuguesa. Durante o governo de Pombal e reinado de José I, nenhum tipo de coerção contra a maçonaria foi feita. Do contrário, a maçonaria ganhou forças e, devido às reformas, muitos maçons foram incluídos no exército e marinha. Durante as reformas, Pombal convidou o conde alemão Schaumburg de Lippe para comandar e reorganizar o exército inteiro. Conde Schaumburg era maçom e protestante. Com essas reformas, inúmeros oficiais portugueses do exército e marinha começaram a aderir à seita maçônica, que voltou a se popularizar entre a nobreza. Durante esse período, Pombal possuía apoio suficiente para assumir o maior dos ataques contra a Igreja Católica. Expulsou e confiscou os bens dos padres jesuítas, assim como fechou as universidades católicas de Portugal sem cerimônia alguma. E então, a Igreja Católica já não mais possuía papel na educação do povo português. Escolas seculares foram abertas no lugar e de 1750 até 1777, as políticas nacionais eram tomadas pela maçonaria. Até Maria I, mãe de Dom João VI e desafeto de Pombal, assumir o trono de Portugal, afastando Pombal de todas as suas funções. A censura de Dona Maria contra as raízes da maçonaria plantadas por Costos e incentivadas pelo Marquês de Pombal sobreviveram nas sombras. O exército e marinha já estavam contaminados pelas reformas de Pombal, e graças à influência britânica exercida em Portugal, jamais poderiam se livrar completamente desse mal. Pombal pode ter sido afastado de seu cargo, mas Portugal jamais estaria livre do pombalismo, e seus filhos foram encarregados de levar sua tocha adiante como o Duque de Saldanha, que ainda viria a se tornar uma figura-chave para a história da maçonaria em Portugal e no Brasil. Em 1789, cai a Bastilha, e as chamas da Revolução Francesa se espalham não só pela França, como por toda a Europa. Através das guerras revolucionárias de 1792, o conflito chega à Península Ibérica e logo atinge Portugal. O Império Britânico, visando conter o avanço francês que já tinha tomado a Espanha, toma uma medida intervencionista na Península Ibérica. Em 14 de fevereiro de 1797, para segurar sua posição na Europa, o almirante britânico John Jervis é enviado para o auxílio de Portugal, derrotando assim a frota espanhola aliada aos revolucionários na Batalha de Cape St. Vincent, liberando por completo os portos portugueses, pondo em prática a aliança luso-britânica. No mesmo período acontece o desembarque do contingente militar expedicionário britânico em terras portuguesas. Essa medida ajudou não somente a Portugal a conter as tropas francesas, como também revitalizou o papel ativo da maçonaria em território luso. Dona Maria de Portugal nada podia fazer contra os britânicos, que inauguraram 4 novas lojas maçônicas em Lisboa, todas elas fundadas por oficiais militares britânicos e portugueses. Como diz o historiador português José Maria Latino Coelho, que testemunhou tais feitos e os publicou em seu livro. A Revolução Francesa pode ser considerado o iluminismo maçônico em Portugal. Sob influência dos britânicos, em 1801 acontece um enorme encontro maçônico em um lugar chamado Calvário, e lá foi decidido um evento solene contendo cerca de 200 maçons que Portugal deveria ter a sua primeira loja maçônica independente. E então é fundado o Grande Oriente Lusitano. Com a fundação do Grande Oriente Lusitano e a independência da maçonaria portuguesa, os maçons passam a ter a obrigação de expandir a maçonaria por todas as colônias, e é nesse período que inauguram a primeira loja maçônica no Brasil. Em 1804, a maçonaria era algo tão trivial e comum na sociedade portuguesa que inúmeras lojas foram criadas para atender exclusivamente oficiais do exército, mercadores, industrialistas e famosos intelectuais literários como Ribeiro Sanches, Filinto Elísio e Domingos Vandelli. A maçonaria podia agir livremente mais uma vez em Portugal. Félix da Silva Vila Broteiro, o importante maçom português que antes precisou fugir da Santa Inquisição em Portugal, agora era agraciado pela Universidade de Coimbra, vindo a receber cargos pelo próprio Dom João VI. E em um ato de vingança e afronta contra a Rainha Maria I de Portugal e a Igreja Católica, Sebastião José de Sampaio de Melo foi eleito pelos maçons como o primeiro grande mestre de Portugal.
e a maçonaria lusitana passa a usufruir de uma relativa paz. Pelo menos, até Napoleão aparecer. Por mais que não haja evidências de que Napoleão era maçom, seus irmãos Luís, José e Jerome Bonaparte, que vieram a se tornar reis da Holanda, Nápoles e Westfália, respectivamente eram assumidamente maçons, assim como o chanceler do Império Francês, Jean-Jacques Regis de Cambaceres, e boa parte de sua corte. A guerra travada entre Napoleão e o Império Britânico faz com que Napoleão erga um bloqueio continental contra a Inglaterra. Portugal logo se nega a acatar tais ordens. Isso faz com que o exército francês se locomova até Portugal para fazer cumprir o decreto napoleônico. Chegando lá, a corte portuguesa já havia abandonado Lisboa em direção ao Brasil. Com a ausência do rei legítimo de Portugal, Dom João VI, Napoleão se viu obrigado a organizar um governo português paralelo ao de Dom João VI, sendo este composto por 7 membros. Portugal passa a se submeter diretamente às vontades do governo maçônico de Napoleão, e a maçonaria francesa passa a ocupar o lugar da maçonaria lusitana, começando a propagar na ausência do rei ideais revolucionários e republicanos. Com a corte portuguesa vindo para o Brasil e abandonando Portugal, Portugal se encontrava dividida entre os simpatizantes de Napoleão e a resistência liderada pelo oficial britânico Duque de Sussex. E Portugal era mais uma vez liderada inteiramente por britânicos. Portugal dessa vez estava nas mãos de William Carr Beresford, um nobre inglês encarregado de administrar Portugal e de liderar o exército português em batalha contra Napoleão. Após a derrota de Napoleão, William Beresford se torna líder do governo provisório e sob sua gestão adota medidas pacíficas à maçonaria. Em 1812 já existiam 13 centros maçônicos somente em Lisboa, sendo o mais ativo a de nome Regeneração e Virtude. Segundo o historiador Borges de Grainha, José Andrade Camões, capitão de infantaria do exército luso, foi iniciado lá. A ausência da família real tornava Portugal uma verdadeira anarquia. Portugal passava a se tornar um ambiente propício para as tramas da maçonaria que começou a arquitetar um golpe contra os de Bragança e contra o líder britânico em Portugal. Um dia antes da trama ser posta em prática, o general Gomes Freire de Andrade, responsável por liderar as tropas contra os britânicos e grão-mestre da loja maçônica de Portugal, foi dedurado por 3 de seus colegas, sendo eles José Andrade Corvo de Camões, Moraes Sarmento e João Siqueira Ferreira Soares. General Andrade foi preso com outros 11 conspiradores e assim enforcado na Torre de São Julião da Barra. Hoje, General Andrade possui uma estátua em sua honra no exato local onde foi enforcado. A falha tentativa de golpe por parte da maçonaria fez com que Dom João VI emitisse do Brasil um mandato proibindo que cidadãos portugueses fossem filiados a sociedades secretas. E a maçonaria mais uma vez volta a atuar nas sombras. E a grande loja passa a se reunir em uma loja maçônica clandestina chamada Segurança Regeneradora. Lá, começa a ser planejado um episódio crucial para a história de Portugal e do Brasil. A Revolução do Porto. A tentativa de golpe atraiu liberais, republicanos e entusiastas do pensamento iluminista, e então se reuniram na cidade do Porto. Dentre os conspiradores estavam Manuel Fernandes Tomás, José da Silva Carvalho, João Ferreira Viana, Duarte Lessa, José Maria Lopes e José Gonçalves dos Santos. Estes foram os responsáveis por organizar um grupo conhecido como Sinedro, um grupo similar à Carbonaria italiana. Em 1820 há um encontro secreto entre os representantes de todas as lojas maçônicas. A maioria, militares liberais e positivistas. Logo eles entram em acordo com o apoio da organização Sinedro e é posto em prática a Revolução do Porto, que, diferente da conspiração de 2 anos atrás, triunfa, marcando oficialmente a tomada de poder de Portugal pelos maçons. E com o triunfo da Revolução do Porto, é criado o Comitê Supremo do Governo do Reino, liderado inteiramente por maçons. Seu objetivo é tomar as decisões de Portugal enquanto o rei permanecia em exílio no Brasil. As cortes adotaram um novo modelo liberal de constituição, e Portugal sucumbe ante as tropas liberais e maçônicas, sendo marcado no dia 15 de setembro de 1820, o dia da vitória da maçonaria. O então rei Dom João VI não teve outra escolha senão voltar para Portugal. Em 24 de junho de 1821, ele jurou lealdade em frente à Assembleia Vitoriosa e assinou a nova Constituição elaborada inteiramente pela maçonaria, legitimando a Revolução.
assim como também sancionou a medida tomada pela Assembleia de reduzir o Brasil mais uma vez ao Estado colonial, acabando com a soberania brasileira e fazendo com que o Brasil só possa vir a negociar com Portugal e ninguém mais. Essa medida desencadeou o processo de independência e formação do Império do Brasil. Mas os autores do bem-sucedido golpe, João Maria Soares Castelo Branco e Agostinho José Freire, foram surpreendidos pela resistência de Dom Miguel, que com o apoio político de Carlota Joaquina formula um contragolpe, expulsando momentaneamente os liberais da corte. Dom Miguel então retira os direitos de primogênito de seu irmão Dom Pedro I, que a essa altura já era imperador do Brasil, colocando-se como herdeiro da coroa de Portugal e recebendo a alcunha de O Usurpador. A maçonaria mais uma vez parecia ter sido derrotada em Portugal, mas a prole de um enorme fantasma viria atormentar o reinado de Dom Miguel. Pombal, mesmo morto, restabelece o reinado da maçonaria através de seu neto, Duque de Saldanha. Duque de Saldanha, neto do Marquês de Pombal, se reúne com os oficiais militares maçons e liberais em Azores e reorganizam o exército no intuito de acabar com o absolutismo de Dom Miguel. As tropas de Duque de Saldanha desembarcam em Algarves e logo partem em direção à capital Lisboa, capturando-a em 24 de agosto de 1833. Poucos dias depois, desembarca Dom Pedro I, dessa vez como Dom Pedro IV, filho de Dom João VI. As tropas de Duque de Saldanha triunfam, e mais uma vez o liberalismo e a maçonaria tomam posse do governo de Portugal. Foi estabelecida uma monarquia constitucional parlamentarista, e os dois líderes da maçonaria em Lusitânia, José da Silva Carvalho e o Duque de Saldanha, foram considerados heróis, e estátuas foram erguidas e praças foram nomeadas em Lisboa em suas homenagens. A maçonaria já não possuía opositores, e agora podia governar livremente através do parlamento. Dom Pedro IV de Portugal, ou Dom Pedro I do Brasil, vem a falecer em 1834, devolvendo o trono para sua filha. Em 17 de maio de 1848, é fundada uma unidade de propaganda republicana, pelos maçons Antônio de Oliveira Marreca, Antônio Rodrigues Sampaio, José Estevão de Magalhães, com o nome de Comissão Revolucionária de Lisboa. E então a maçonaria começou a financiar jornais de cunho democrático e republicano, como o Jornal Futuro, Políticas Liberais e República, fundadas por Antero de Quental e Essa de Queiroz. O assassinato do rei. Em 1908, o rei Carlos I é assassinado junto de seu filho e príncipe regente de Portugal, Dom Luís Filipe. O assassinato foi orquestrado pelo Partido Republicano através da Carbonaria, um ramo militar da maçonaria famoso por ter cometido atentados terroristas na Itália durante a Guerra de Unificação Italiana. Manuel II assume o trono português e reina apenas por 2 anos. Em 4 de outubro se inicia outra Revolução Liberal, e em 5 de outubro a residência oficial do rei é bombardeada. O monarca decide ir ao porto oferecer resistência à revolução, mas os oficiais a bordo raptam e o levam junto de sua família para Gibraltar. Ao chegarem lá, recebem a notícia de que a cidade do Porto também havia aderido à revolução. A família real portuguesa parte então para o Reino Unido, onde são recebidos pessoalmente pelo Jorge V da Inglaterra, onde vivem em exílio até o final de suas vidas. E assim, seguindo os mesmos passos do Brasil, através das mãos da maçonaria, se acaba a monarquia portuguesa e se inicia o período republicano, batizado com violentas perseguições aos conservadores, tradicionalistas, fiéis católicos, clero e qualquer um que se opunha aos ideais liberais da época.